Boa noite, eu me chamo Zaira. Qual o nome da senhora? Boa noite, meu nome é Neif Salem. Bom, os seus pais são de qual país árabe? Eles são libaneses do Líbano, da cidade de Elbiri, é o Vale do Bekaa, no sul do Líbano. É um vale no sul do Líbano. E em que ano eles vieram para cá? Eles vieram em 1948. A senhora nasceu aqui no Brasil? Sou nascida no Brasil. E como foi crescer aqui no Brasil com os pais árabes? Olha, eu sou descendente de libaneses assim. E para mim, nascer no Brasil, eu nasci no meu país. Conviver com eles é normal, porque os meus pais, quando vieram e quando eu nasci, só tinham um ano de Brasil. Eles ainda não falavam corretamente português. Os meus irmãos, que eles vieram com 5 filhos, eu fui a primeira que nasceu aqui. Eles tiveram mais 4 aqui no Brasil, quer dizer, ao total são 9 filhos. E os meus irmãos mais velhos aprendendo a falar português foi ensinando meu pai e mãe. E a gente em casa sempre falamos o árabe, desde pequenos. Sempre falamos em árabe, porque mamãe e papai não sabiam falar português normal, corretamente. Então, dificultoso para eles. Eles falavam em árabe e a gente respondia em árabe. Meus irmãos, eu não entendia, meus irmãos falavam, ela está falando isso em português. Aí a gente sabia. Aí eles foram aprendendo, e a gente aprendendo árabe e eles português. Foi assim, foi fácil, não foi difícil. A convivência todo dia, praticando, foi bom, deles nem do nosso. Na escola, a senhora sentia a diferença do convívio social com as outras crianças? Para falar a verdade, Zaira, a criança, para nós, quando éramos crianças, tudo era festa. O pessoal, inclusive, falava assim, é a turquinha, a turquinha. E eu falava, não, não sou turquinha, sou libanesa. Porque a gente levava tudo, não tinha esse negócio, é bullying, não. A gente levava tudo na esportiva, sabe? Tudo muito legal, porque tinha outras nacionalidades lá, várias, né, na época. Eu lembro vários japoneses lá em Araçatuba, que tinha muitos. Então, não tive problema, não. Era bem natural, porque criança se adapta a tudo, né? E normal. A senhora, depois de jovem, a senhora mudou-se para a Jordânia, certo? Certo. Não assim tão jovem, né? Porque, na verdade, eu tinha 26 para 27 anos, é, quando eu comecei a namorar, noivei e casei. Já casei com um jordaniano, que ele era palestino, mas com naturalização jordaniana. E ele sempre falava que um dia ele queria voltar para a Palestina. Só que não tinha como entrar diretamente. Ele tinha que ir para a Jordânia, onde ele era naturalizado, que ele poderia entrar. Na época, a casa tinha muito problema para entrar. Então, eu sabia de antemão que a gente ia embora antes de casar. Aí, o primeiro país que nós fomos foi para a Líbia. Ficamos morando dentro de um hotel durante 5 meses. E nessa época que eu morava lá, a gente já muito de carro. Ele comprou um carro e o serviço dele, ele era farmacêutico, tinha que viajar. Eu viajava sempre com ele. A gente passou em vários países, Amsterdã, para a Itália, para a França, e fomos à Palestina, a Mala, que é a capital da cidade que ele morava, que ele nasceu, chama Kufur Malaki. Então, a gente foi para lá para ver a família dele e tudo. Eu conheci na Palestina. Depois, quando nós fomos embora para a Jordânia,
morar lá. Eu morei lá durante muitos anos. A família dele já estava na Jordânia. O irmão dele, na verdade, né? Com a esposa e os filhos. Depois, posteriormente, o pai dele foi lá nos visitar e lá nós ficamos por muito tempo. Só por isso que eu fui embora, porque eu casei e fui morar lá. Como foi para a senhora a recepção lá na Jordânia? Ó, eu não senti tanta diferença, porque eu fui criada num ambiente assim árabe, né? No meio da minha comunidade libanês, dentro da nossa comunidade, os árabes tinham o hábito de se reunir todo mundo junto. A família, tem 4, 5 famílias se reúnem. Para mim, só teve diferença de países, porque o idioma é o mesmo, com alguma diferença, como aqui no Brasil. Tipo assim, um carioca quando fala, um mineiro, tem gramática diferente, mas dá para entender, entendeu? É bem fácil, eu não senti diferença. As comidas são as mesmas, o modo assim do árabe, libanês, ou jordaniano, ou da Palestina, são o mesmo, a conduta é a mesma. Eu não senti muita diferença, na verdade. Eu sentia saudade da minha família. Lá eu estava sozinha, eu e meu marido só. Então eu tive esse problema, assim, sabe, de sentir falta minha família, mas sentir falta do povo. Não tive problema nenhum. Foi um aprendizado difícil, pena, conviver num país distante da minha família. A senhora retornou para o Brasil e como foi a readaptação ao país? Na verdade, Zaida, eu daqui já adulta, um exemplo, né? Já com 26 anos, 27 anos, já era adulta. E para mim não foi difícil, porque eu fiquei lá durante 8 anos e na minha adulta, a adaptação foi normal, porque eu saí da casa do meu marido e vim para a casa do meu pai. E eu não vim assim, nem foi a passeio, nem nada. Eu perdi a minha mãe, como eu morava na Jordânia, numa cidade, porque a capital da Jordânia é Amman. Eu morava em Aca, uma cidade, digamos, como daqui até Socorro, São Paulo, Socorro. E meu marido tinha uma farmácia lá na Jordânia. E a minha mãe faleceu. E eu quis vir para o Brasil para visitar o meu pai. Não foi assim, eu vou para visitar. Eu tinha intenção de vir passear. Mas é por esse motivo que eu vim de volta para o Brasil. Eu vim e depois eu não retornei mais. Eu acabei me separando do meu esposo e não retornei mais. Como a senhora lida hoje com a dupla vivência, ser brasileira, mas também ter uma intensa cultura árabe? Então, como eu vivi a experiência dentro da minha casa de ser libanesa e ter nascido no Brasil, então eu vivi desde pequena as duas culturas, tanto árabe como libanês. Como? A senhora se sente mais pertencente a uma cultura brasileira, ou a cultura árabe, ou é uma mistura dos dois? É uma mistura dos dois juntos. Eu não saberia separar o brasileiro do libanês. É uma conjunção dos dois juntos. E tem a Neif brasileira e a Neif árabe. É uma só, né? Foi muito bom. A senhora recomendaria a experiência de morar fora para outras pessoas? Eu mesmo gostaria de morar no Líbano. Se eu tivesse que optar e escolher, eu iria morar no Líbano, porque eu já fui lá algumas vezes. Eu amo o povo, amo o jeito, amo tudo que é do Líbano. E eu falaria para as pessoas irem sim.
É muito gratificante você ter outros conhecimentos de outro povo, outra criação, outra educação. Muita gente sai daqui, vai para o Japão e vê a diferença que tem da cultura deles para a nossa brasileira, não do Líbano, da brasileira, porque a educação do Líbano, até hoje, é rigorosa, é rígida. Hoje em dia está mudado aqui no Brasil, mas lá continua igual. E lá no Japão também eles são bastante rigorosos com primeiro mundo lá. Então, quando a pessoa sai daqui e vai para lá, sente diferença. Então, cada pessoa, se eu pudesse falar, olha, Zaira, vai conhecer lá fora, você vai gostar, você vai aprender, você acaba amadurecendo e crescendo, assim, você vai falar, nossa, eu sou outra pessoa. Alguma coisa muda dentro de você. Para mim não mudou tanto porque eu já vim do povo árabe, entendeu? Mas você, indo, você vai se sentir completamente